Hoje vamos falar de Schrödinger. Schrödinger. Pera aí. Schrödinger. Agora sim. Schrödinger. Fala, galera nerd. Voltar a fazer aqueles vídeos um pouco mais longos, né? A gente tá numa tendência nessas questões shorts aí de 3 minutos. A gente tem que ser muito assertivo e passar um recado em 3 minutos, mas tem coisas que a gente pode fazer de forma mais longa, né, e depois dar uma fragmentada em certos tópicos, né, mas a ideia é voltar a ter esses vídeos um pouco mais longos, que a gente possa explorar melhor a conversa. Mas como vocês viram nessa intro aí, né, Schrödinger, eu vou mostrar novamente a camiseta que eu estou utilizando, né, até para vocês observarem a palavra Schrödinger, né? Essa é a nossa pronúncia em português, né? Pesado, assim. Mas assim, ó, a gente associa muito, né, Erwin Schrödinger a experimento da caixa, né? Do gato na caixa, né? Como aqui, ó, a questão, né, do paradoxo, né? Da criação daquele experimento mental que ele fez ali, né? O gato está vivo ou está morto, né? E isso, antes de seguir com vocês aqui, eu estava lembrando de uma série, Matéria Escura, que ele é baseado num livro, né? Até tem um fragmento, acho que é no primeiro capítulo, que aparece o ator ali, o que faz o papel do Jason Dessen, que é o professor ali, e ele está explicando, né? Os alunos lá estão quase dormindo na aula, e ele tentando explicar a questão desse paradoxo da caixa do gato de Schrödinger, e que, digamos assim, vamos dizer que é a chave para a compreensão de toda a série, tá? Mas não estou aqui para falar nem da caixa, nem do gato e nem da série. Estou falando aqui, dava até para dizer que o título, né, talvez da thumbnail, vai ser Pensamento Interdisciplinar. A gente, como professor, a gente fala muito naquela questão, tem que ser interdisciplinar, porque a gente tem as áreas de conhecimento, né, matemática, linguagens, natureza, humanas, e dentro delas tem os componentes, né, as disciplinas, né, português, matemática, biologia, história, e a gente tem essa questão interdisciplinar. Agora estou falando da mesma área, natureza, que temos lá biologia, química e física. A gente sabe tradicionalmente, né? Agora vamos voltar à figura de Erwin Schrödinger. O que acontece? Ele é um físico. O que ele tem a ver com a biologia? Aí que eu quero entrar. Muito. Cai no Enem? Pode cair. Essa tendência de amplitude. Porque assim, só para a gente ter um contexto histórico aqui, só para vocês terem uma ideia, já faz mais de 50 anos. Olha, 1962 aconteceu o Nobel, o prêmio Nobel pela categoria, né, que foi a categoria, se eu não me engano, só deixa eu confirmar aqui, foi em Fisiologia ou Medicina, parece que foi a categoria lá, e foram laureados James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins, tá? Essas 3 pessoas, né, a gente sabe que são 3 pessoas, né, do Nobel lá, por causa daquela estrutura do DNA. Aí tem um rolo e confusão que rola aí, por causa da questão assim, que não foi dado o prêmio, mas hoje a gente sabe muito bem a Rosalind Franklin. Aí eu vou botar essas imagens aí, a Rosalind Franklin, porque ela trabalhava muito com essa questão de raio-x, e ela fez uma fotografia, tal fotografia 51, né, que o parceiro dela, esse Maurice, que foi que recebeu o prêmio Nobel lá também. O que aconteceu? O Maurice lá mostrou essa fotografia, se eu não me engano, para o Crick, e daí eles começaram ali para fazer a estrutura do DNA. Mas voltando, né, a Rosalind, né, é considerada a Rosalinda Franklin, como pessoa, né, que faz parte da moral de toda essa construção da molécula do DNA. Mas aí, agora vamos voltar para a física. Estava vendo num livro, esse aqui, ó, DNA, o Segredo da Vida. Esse livro é do Watson, tá? Um deles, né? Tem o Watson e Crick, tem o Maurice, também pouco falado, né?
Mas o que acontece? Lá no início, fala sobre um periódico escrito pelo Schrödinger. Vou botar umas imagens aí para acompanhar, mas é esse aqui, ó, intitulado, né, What is Life, né, o que é a vida, né? Foi escrito por um físico da mecânica quântica. Deixa eu até fazer corretamente, porque a gente é a área da natureza, conversa muito com a física, com a química, mas assim, ó, ele está vinculado, né, Schrödinger, à mecânica quântica, que é um ramo da física que estuda o comportamento de partículas em escalas microscópicas, que engloba vários modelos de interpretações. E dentro dela tem uma mecânica ondulatória, aonde que tem a equação de Schrödinger, que faz toda essa questão da partículas em ondas aí, só para a gente ter um contexto. Mas Schrödinger, olha só, ele escreveu algo assim, ó, ele argumentava que a vida poderia ser concebida em termos de armazenagem e transmissão de informações biológicas. Então, eu vou botar aquela ideia dos cromossomos, né? E foi muito interessante. E o Crick também ele era da área da física. Então, tendo com esses documentos aqui esse artigo do Schrödinger, né? Ele fez ele pensar, não, peraí, vamos estudar esse mecanismo, né? E ele mesmo, o Schrödinger aqui, ele já mostrava um entusiasmo, né, pela essa questão da essência da vida. Então, essa questão do pensamento interdisciplinar, né, da física para a biologia de uma forma geral. Então, aqui eu quero ver assim como houve uma contribuição, né, digamos assim, né, a gente associa muito a figura dele ao experimento do gato, à física quântica, por isso que eu lembrei daquela aula que aparece na série, aí também deve estar descrito no livro, não li o livro, mas assisti a série, da matéria escura. Ele estava tentando explicar essa questão desses paradoxos aí, e como tem essa relação da física contribuiu, né, na mente do Crick, posteriormente do Watson, né, a pensar qual é voltando um pouquinho mais atrás, né, no tempo de Mendel, né, o fator, o que transmitia características geração a geração, até chegarem à questão do DNA, da molécula de DNA, aquele modelo de dupla hélice que a gente tem. Lembrando que até parece que se eu localizar aqui eu vou mostrar, caso contrário eu coloco a imagem aí, mas quando eles publicaram em 53 a estrutura da molécula de DNA, que eles publicaram na revista na Nature, de 53, era um artigo de uma página aqui, ó, localizei aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, o original, ó, é um artigo de uma página, né, que eles escreviam toda essa questão da dupla hélice ali. Aqui só para ficar o registro, qual é a relação da física com a biologia, claro que depois também tem muita relação com a química, mas como a ideia, né, começou lá com um cientista que a gente nem associa muitas vezes a questão da molécula de DNA, tá? E aqui, trazendo novamente aos créditos a Rosalind Franklin, aí a pessoa lá deveria ter ganho o Nobel. Outra correção que a gente tem que fazer, ela faleceu antes, até porque ela trabalhava com radiação, tudo, mas ela faleceu antes da premiação, que foi em 62, se eu não me engano ela morreu em 58, então, e o Nobel não dá prêmio póstumos, né? Então tem essas regras aí, mas ela está associada a toda essa montagem dessa molécula, do que a gente entende como a estrutura da molécula de DNA, né? Usando aquele raio-x dela, que foi famoso lá, aquela fotografia 51, né? Que o Maurice, parceiro dela, trabalhava com ela, pegou, mostrou para o outro, né? Mas às vezes falta dar os créditos corretos, às vezes. Certo, pessoal? Até um próximo vídeo. Aqui fica aquela questão: como a física contribuiu
para a biologia e principalmente na questão da genética e de todos os avanços que a gente tem a partir daí. Feito, um grande abraço e até o próximo vídeo.